Tá no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Olá, caro espectador da Rádio e TV Instituto Federal. Está no ar mais um programa Papo de Gente Grande. Nesta semana abordaremos um assunto muito importante e interessante para você, sobre o planejamento para ingresso a uma universidade. Você já parou para pensar como que grandes estudantes conseguem ingresso em universidades importantes e mega disputadas em nosso país? Pois é, não é só questão de inteligência, mas sim de empenho, dedicação, estudar e fazer um planejamento. Essas dicas que você vai poder ouvir hoje aqui no programa Papo de Gente Grande poderá fazer você ter mais sucesso e ser aceito em grandes universidades aqui no país. Se você quiser descobrir quais as dicas, já estamos aqui com os nossos professores que vão discutir com a gente, tirar todas as suas dúvidas. Não saia daí que o nosso papo já vai começar. E o papo dessa semana fala sobre planejamento para ingresso a uma universidade. Convidamos para bater um papo com a gente aqui no estúdio os professores Sérgio Muritiba e também o professor William Feitosa, que são ambos administradores pela Universidade de São Paulo, mestres também em administração pela Universidade de São Paulo. O professor Sérgio é doutor também pela USP, o professor William é doutor pela FGV. Então nós temos uma equipe aqui de ponta para falar sobre planejamento para ingresso em uma universidade. Aproveite para tirar suas dúvidas, entre no nosso aplicativo, no nosso site e mande as suas dúvidas em tempo real, nós vamos responder aqui. Primeiro, professores, obrigado por ter aceitado o convite, estarem aqui hoje para falar sobre um assunto que é de interesse de todos, né? Bom, agradeço. Por favor. Eu agradeço muito, Fábio, é um prazer, eu sou um fã da Rádio Instituto Federal e espero que esse debate contribua para as escolhas de carreira aí dos nossos ouvintes e dos alunos aqui do Instituto Federal e alunos do ensino médio em geral. Eu também agradeço muito o convite. Vamos lá, vamos ver o que podemos contribuir aqui. Isso aí, professores. Vamos começar falando sobre vocês um pouco. Eu vi aqui no currículo, um currículo de dar inveja aí para muitas pessoas, né? Graduação em uma das universidades mais disputadas, mestrado, doutorado, pós-doutorado, no caso do professor Sérgio. E isso, para quem olha assim de fora, parece ser uma coisa muito difícil, impossível de conseguir, né? Quer dizer, não é para mim. São pessoas assim de outro mundo que conseguem esse padrão. Fale um pouco sobre as experiências de vocês, como que vocês conseguiram se planejar e chegar nessa formação? Bom, Fábio, eu fui um aluno de uma escola aqui da região, de Itaquaquecetuba, uma escola estadual Homero Fernando Milano, que é uma escola que é tida como uma das boas escolas estaduais aqui da região, mas sendo uma escola pública como havia desafios importantes, por mais que os professores fossem muito bons e bastante dedicados. Eu tive que fazer um grande esforço para conseguir a aprovação. Num primeiro instante, para entrar aqui no Instituto Federal, na época a Escola Técnica Federal de São Paulo, e depois fazer cursinho preparatório, com todo o planejamento relativo a isso, para entrar na USP. Então foi um processo que exigiu grande preparo, mas que estamos aqui para orientar a como a pessoa buscar os caminhos para poder ter o mesmo sucesso. Que foi mais ou menos o que aconteceu contigo, professor Sérgio? Sim, foi uma história bem parecida, William. Eu também fiz escola pública minha vida toda. Aí eu fiz curso técnico, igual a maioria do pessoal que está aqui nessa escola. Depois do curso técnico, aí eu, com o trabalho do curso técnico, juntei um dinheiro, paguei um cursinho. E aí sim, consegui entrar na faculdade, na USP.
e depois foi só uma sequência natural dos fatos, mas tudo exige um certo planejamento de como fazer tudo isso que a gente vai poder compartilhar um pouco com vocês também. Saber exatamente o que quer e como alcançar. Certo, professores. Eu resgato o que eu falei na abertura do programa. Na verdade, até um feedback de muitas pessoas chegam até mim e falam: puxa, professor, deve ser muito difícil chegar a fazer um doutorado. Tem a ver exclusivamente com inteligência? Quer dizer, só chega lá quem é muito inteligente? Ou outros aspectos pesam na hora de você entrar? Não vamos nem falar na questão do doutorado, mas cursar uma graduação em uma boa instituição. Bom, eu penso que é fruto de planejamento, como acredito que é a característica de um processo como esse. Muito planejamento, uma clareza das opções, um conhecimento sobre as opções. Então, um processo de pesquisa anterior à execução em si. Porque quem se prepara por um mês para um processo como esse, vai ter o resultado correspondente a um mês. Sim. Quem se prepara por 4 anos, 3 anos, que é o ensino médio, vai ter outro resultado. Então, é fruto de ações que são feitas no cotidiano, né? Concordo. Fruto de um planejamento prévio. Então, seguindo essa lógica, qualquer pessoa pode chegar lá. Qualquer pessoa pode atingir num nível de felicidade, que é o principal que tem que ser buscado aqui. Está cada vez mais concorrido. A gente não pode esquecer isso e não pode simplesmente olhar, qualquer um pode entrar na USP. Não, tem limitações, tem quantidade de vagas. Mas hoje em dia, praticamente qualquer pessoa que queira pode fazer uma universidade. Isso já é um grande ganho que teve, por exemplo, em relação à minha geração e a geração do William. Então, você tem como seguir. Aí agora a escolha, aí sim, você tem vários aspectos que você pode ir olhando para saber onde estudar e o que vai fazer e quais são as melhores alternativas se casam para a sua expectativa. Acho que isso é importante. Se você colocar a expectativa muito em cima, muitas vezes você pode se frustrar se você, depende muito da condição que você tenha. Eu sempre falo isso com o pessoal. Eu costumo fazer uma metáfora, né, para os meus alunos, que será que todos os jogadores de futebol do mundo podem ser iguais ao Neymar, por exemplo? Provavelmente não. Qualquer pessoa talvez não possa ser igual ao Neymar, ao Usain Bolt, não é? Mas se a pessoa se prepara, ela pode aprender a ser um bom jogador de futebol. Isso. E pode ter sucesso na carreira de jogador de futebol. Talvez não seja o melhor de todos. E, aliás, a escolha precisa ser feliz e muito bem pensada, porque pode te transformar no Neymar. Quanto mais energia você gasta pensando no antes, mais você se aproxima de ser o melhor em alguma coisa. Concordo. Entendi. Muito bom. Agora, uma das dúvidas dos alunos, principalmente os mais jovens que estão começando agora, estão no 2º ano do ensino médio, 3º ano do ensino médio, é como decidir a carreira profissional. Quer dizer, esses jovens precisam tomar uma decisão agora sobre algo que eles vão fazer provavelmente pelo resto da vida. Parece uma coisa louca, assim, né? De você decidir alguma coisa, chegar para um jovem, o que você quer fazer pelo resto da sua vida. Existem algumas dicas para esses jovens que estão ainda tentando descobrir a sua vocação, o que eles podem fazer aí como carreira? Sim. Essa daqui é a pergunta mais difícil da nossa listinha, da nossa colinha que a gente fez aqui antes. Muitas vezes o pessoal, quando fala em escolher, vem muito cabeça aqueles cursos oferecidos normalmente por psicólogos ou testes de escolha vocacional. Esse é só um dos aspectos que você tem que olhar. Primeira coisa é realmente olhar para dentro e ver o que você gosta de fazer, o que você se identificaria. Junto com isso, vamos supor, você adora poxa, tenho tudo a ver, adoraria fazer medicina. Aí a próxima coisa que você tem que olhar ainda internamente é exatamente se você tem... Poxa, eu quero fazer medicina, mas eu consigo fazer? Eu tenho as competências necessárias? Por exemplo, para fazer medicina você tem que ter uma memória muito boa, porque você precisa aprender, decorar muita coisa. Você precisa saber como funcionam os órgãos internos, a posição de cada um, os remédios que vão ser adequados para determinadas doenças. Então, tem que ter boa memória. Outra coisa,
eu aguento fazer o curso de medicina? Por exemplo, se você tá lá fazendo um curso, está dentro do curso, primeira aula sua, você vai lá, vai ter que dissecar um sapo. Você já começa a vomitar a partir daí? Poxa, esquece, você fez o vestibular, conseguiu passar na universidade mais difícil, mas não é para você. Agora, vamos pensar pelo outro lado. Eu tenho a vocação, eu tenho as competências necessárias para fazer isso. Aí entra o outro lado. Puxa, será que o mercado que eu estou querendo fazer vale a pena para eu me inserir dentro dele? Vou dar um exemplo. Música. Tenho certeza que a gente tem... no Brasil é um país cheio de artistas. Tem um artista em cada canto, e é bom, é nossa cultura isso. Mas será que se eu fizer uma universidade de música, eu vou conseguir o nível salarial que eu estou esperando, e o que eu pretendo, e principalmente conseguir realizar o que eu quero em termos material com esse nível salarial? Isso é uma grande decisão que tem que ser tomada. Normalmente a carreira de música é uma carreira muito difícil, principalmente no começo. Você vai tocando até fazer o sucesso e chegar nos grandes cantores que a gente tem, demora um tempo. Então, o outro passo é olhar a questão do mercado. Além disso, muitas vezes o mercado também... Você vai fazer uma profissão que está muito esgotada, que está saturado o mercado. Então, saber olhar isso é importante, porque evita frustrações. Então, são dois aspectos aí iniciais, assim, a gente pode ir um papo muito mais a fundo, estou esperando até as perguntas aí para a gente comentar, mas resumindo, eu olharia essas duas coisas, eu olharia a parte pessoal e a parte do mercado e veria se está de acordo com o que você está vendo. Aí, conciliaria isso um pouco com a expectativa. Ver, puxa, será que até vou aqui? Será que consigo fazer? Será que consigo fazer aquilo? E uma coisa que é importante, não defina apenas uma possibilidade. Você pode ter várias. O importante, você coloca assim, eu quero ser feliz num aspecto. E esse aspecto nunca vi que seja conseguido apenas com uma profissão ou com uma alternativa. Então, dê alternativas, escolha elas e veja, faça uma composição de que pode ser feliz. Mire no mais alto, mas se contente se de repente alguma coisa não sai exatamente como planejou. Isso é um dos segredos para você conseguir isso tudo. Eu conheço pessoas que ficaram aí anos, até casos de 10 anos aí tentando sempre aquela carreira e não consegue. A gente olha por um lado a questão do, mas é o que ele quer, mas por outro o tempo passa muito rápido, a nossa vida é curta, né? Nosso tempo passa muito rápido. Verdade. Eu também incluiria nessa análise vocacional, né? Quais informações devem ser consideradas. Então, além do seu próprio desempenho acadêmico, você aluno, aluna, observar se você é melhor em matemática, melhor em português, se você gosta dos assuntos ligados à geografia, à biologia, enfim, né? Qual é a área em que você mais gosta. E é também, como disse o professor Fábio aqui, um desafio na medida que você pode chegar à conclusão que não gosta de nada, ou que gosta de tudo, gosta de dormir, né? Não, mas enfim, pode ser difícil a escolha, porque na medida que você encontra várias alternativas, né? Mas estar com o coração aberto, né, professor? Isso. É uma coisa que faz grande diferença. Eu também recomendo, além de você observar o seu próprio boletim e identificar as coisas que você tem mais aptidão, conversar com as pessoas, conversar com o seu professor, conversar com a sua mãe, fazer a seguinte pergunta para ela: mãe, em que você acha que eu sou bom? Né? Em que você acha que eu sou bom? Isso vai te ajudar é claro que você tem que filtrar, porque sem dúvida ela vai falar que vai dar uma resposta hiperpositiva, mas tirando esse senão, verificar quais são as suas reais, as suas melhores aptidões. Porque um grande ponto a ser considerado é que o que será que é melhor? Você pegar a coisa que você é médio e tentar uma coisa que você não é tão bom e transformar em algo médio, ou pegar uma coisa que você é bom e transformar em algo ainda melhor.
De repente, essa segunda alternativa é a mais interessante. Agora, professores, nem sempre se acerta de primeira, né? Tem muitas pessoas que entram em um curso e descobrem ali que não é a sua praia. Não tem problema de desistir, voltar para estaca zero e começar de novo? É 100% melhor você realmente, se você não gostou, descobre o quanto antes. Mas cada vez que você dá essa ida e volta, o custo é muito alto, tanto financeiro quanto de tempo de vida. Você vai ver seus amigos que escolheram direito estando já lá na frente, você iniciando uma outra carreira. Então, o mais importante, você conseguir acertar o mais próximo possível antes, é melhor. Tudo bem. Agora, depois que ele faz todo esse planejamento, essa decisão, na verdade, de carreira, qual curso fazer, tem agora uma outra importante etapa, que é decidir onde estudar, que é outra coisa importante. Quer dizer, qual instituição eu vou estudar? Quais os critérios que esse candidato, esse aluno, ele deve adotar na escolha da instituição de ensino superior? Bom, eu acredito que não haja uma maneira única de avaliar isso, Fábio, mas tem alguns indicadores. A primeira coisa é verificar qual é a posição daquela instituição em particular em relação às demais, do ponto de vista do mercado, né? O quanto que ela é reconhecida naquela carreira. Há instituições que são extremamente reconhecidas, têm tradição em certos cursos e outras em outros, né? Por exemplo, o nosso Instituto Federal tem um curso extremamente reconhecido na área de edificações, na área de construção e arquitetura, enfim, ele é muito bom nesse particular. E aqui no Campus Suzano nós temos uma série de cursos bons, como o caso do nosso de logística, de química, né, de automação. Então são cursos que são bons de ser feitos aqui, só que nós não temos curso de direito. Então, onde é bom estudar direito? Aqui na região tem também algumas alternativas privadas, é verdade, como a Universidade de Mogi das Cruzes, né, ou a Universidade de Brás Cubas, enfim, são várias, mas tudo é fruto de uma pesquisa de você identificar qual é o bom curso, em qual lugar e qual é, se possível, o melhor, qual é o ranking dos bons cursos em uma certa área. Agora, professor Sérgio, tem a questão também, dependendo da instituição que ele escolhe, tem formas de acesso diversificadas, né? Como é que ele pode descobrir como que ele entra em cada instituição, quais os meios que esse aluno tem? Perfeito. Voltando um pouquinho, então. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, que não pode ter dúvida, tem que entrar numa universidade, tem que entrar numa instituição superior. Parar o curso no ensino médio é muito pouco, principalmente hoje em dia. E depois eu ainda aconselho a continuar no ensino superior, mas aí é papo para outras entrevistas aí. Mas... Até porque, né, professor, algumas pesquisas indicam que a diferença salarial em que termina o superior versus quem termina o ensino médio, ainda que técnico, é muito grande. Exatamente. Mas há pessoas que querem ficar apenas no nível técnico, e isso seria um problema? Porque não quero fazer faculdade. Não é nenhum problema. Na verdade, precisamos muito desse perfil de profissional na nossa economia. A questão é a pessoa encontrar aquilo em que ela se realiza. Se ela se realiza com o curso técnico e há N alternativas para isso, ela deve focar nisso. Por outro lado, o nível superior permite esse voo mais alto, um salário mais interessante, a possibilidade de crescer na carreira, ter outras alternativas que apenas o nível técnico não oferece. Isso, restringe mais você ficar só numa situação. Você pode, cada vez que você sobe, você vai fazendo alguma coisa diferente, aumenta as suas possibilidades. Mas voltando então à pergunta que você tinha... Forma de acesso? Vamos lá. Colocado, primeiro você tem que, nesse planejamento seu, definir umas alternativas que você tem. Ver os lugares que você pode estar estudando. Então vamos supor, eu olhei para mim, eu fiz uns simulados, eu analisei, eu tenho chance de entrar na USP. Ótimo. Ou na USP, ou uma universidade federal, ótimo. Então é a primeira escolha sua. Você tenta, mas não faz escolhas que você acha, que você já sabe que não vai dar certo. Por exemplo, você entra lá, você tem uma nota intermediária, você vai prestar para os cursos mais concorridos. A não ser que seja muito que você queira, de repente pode ser já ver uma coisa alternativa ali, de repente uma faculdade menos concorrida, por aí vai. Aí,
Outra alternativa que você tem é escolher os determinados cursos que estão disponíveis para você. Então, aí você vai fora de uma determinada universidade e vai indo para as outras. Até que você tem umas 4, 5 alternativas que entre as universidades públicas e universidades privadas. Aí você fala, puxa, aí entro na pergunta do professor Fábio aqui. Mas tudo bem, universidade privada, mas eu não tenho dinheiro. Como que eu vou conseguir entrar numa universidade privada desse... como que vai fazer? Aí tem as várias formas de estar acessando. Normalmente é vestibular e muitas universidades têm aceitado o Enem atualmente como sendo a principal forma de entrada. Aí depois você entrou lá, aí você fala, puxa, tudo bem, mas como que eu faço para me manter? O acesso que eu vou ter a isso, como eu faço para pagar depois da universidade? Aí você vai tendo outras formas de estar conseguindo manter isso. Aí eu digo, você tem várias bolsas para quem fez escola pública do ProUni, ou em outras situações você tem hoje em dia até o FIES. Então mesmo que você não tenha o dinheiro para pagar a universidade agora, você ainda pode ter umas outras alternativas, pode entrar. Então o importante é sempre, vai firme que você consegue. Opção tem. Agora, puxando o seu comentário em relação à instituição privada, a gente tem muitos lugares, assim, muitas pessoas, até empresas, perdão, tem um certo preconceito em relação às instituições privadas. Tem aquele caso será que a qualidade do ensino é suficiente para formar realmente um profissional completo? Partindo desse pressuposto, vale a pena estudar em uma instituição privada, professor? Olha, essa é uma excelente pergunta e eu gostaria de lembrar, né, a questão de olhar os rankings que são disponibilizados em relação aos cursos, porque hoje em dia, com a automação de uma série de processos administrativos, entre os quais o recrutamento, as grandes empresas, as que melhor remuneram, podem colocar um filtro na hora de fazer a pesquisa. Aliás, elas podem pedir o recrutamento via site ou via sites como vagas.com, né? Lá disponibiliza a vaga, mas na hora de chamar para o passo seguinte, que é analisar os currículos, só se analisa de algumas instituições. Quais? As que estão bem no ranking. Então, eu citei direito mais cedo, é certo que um grande escritório de direito vai selecionar pensando nas melhores escolas de direito, inclusive as privadas ou as que não são privadas, mas que cobram mensalidade. Exemplo, Mackenzie, PUC, FAAP, são escolas em que há a cobrança da mensalidade e que são tidas como muito boas nessa carreira em particular. Todas elas podem ser alvo de alguém que deseje fazer o curso de Direito. E elas próprias, via de regra, oferecem lá dentro alguma possibilidade de descontos na mensalidade ou até uma alternativa de você fazer o uso do ProUni, né? E ter descontos na mensalidade ofertado pelo governo ou até o FIES. E qual a opinião de vocês em relação a esse tipo de programa que ajuda estudantes de baixa renda a ter acesso? O ProUni é um exemplo, né? O FIES é outro, né? Poxa, é um excelente projeto do governo, não é, Sérgio? Eu também achei muito positivo esse projeto. Abriu muito mais possibilidades. Então, ficou de um jeito que fazer a universidade, estar no ensino superior ficou muito mais fácil. Um desafio para o aluno que opta por fazer um curso de massa, é importante ter também essa noção, né? Qual é o curso de elite, qual o curso em que há uma grande base de alunos e qual o curso que tem turmas menores. Costuma se chamar universidades de massa, né? Onde há muitos alunos por classe. O desafio disso, né? Bom, tem um lado legal, né? Você vai fazer mais amigos, possivelmente mais networking, etc. Por outro lado, você tem um desafio que é uma expectativa de queda do nível de ensino, e o mercado entende dessa forma, né? Então, o ProUni permite você ter acesso nessas universidades de massa, e o grosso das vagas são ofertadas nessas universidades. Se eu fosse o aluno, optava não por essas universidades de massa, mas sim para aquelas onde o crivo é mais intenso,
Por outro lado, ele vai ter mais acesso a algumas questões. Por exemplo, o mural de estágio vai estar cheio de vagas, né? Sim. Esse é um fenômeno muito interessante. Inclusive, o aluno pode visitar essas universidades e buscar o mural, né? Se na universidade há um mural e nesse mural tem um monte de vagas disponibilizadas, é sinal que o curso é bom. Se não tem vaga nenhuma anunciada, em lugar algum, o aluno deve ficar desconfiado. Concordo. Isso aí, então nós vamos fazer um rápido intervalo agora. Na sequência, nós vamos falar sobre outros assuntos relacionados a essa questão do vestibular, do mundo acadêmico, e responderemos a pergunta: como conciliar o trabalho, escola, fazer cursinhos, já que o dia só tem 24 horas, né? Só queria dar um alô aí para todos que estão curtindo aí a nossa página. Nós temos aí a Conceição Machado, Delza Machado, a Amanda Costa, a Fabiano Costa, a Márcia, a Karina, a William, Lila, Rafael, Paulo, Felipe, Everton, Vomer, Silvana, Patrícia, Lila, Andressa, Humberto, Ivana. Tem o professor Robson Barbosa, que também está ligado. Façam as perguntas, pode ser pelo próprio Facebook, ou então você pode enviar por meio do endereço eletrônico ouvinte@federalnoar.com.br. Não saia daí, a gente volta já já. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o hemocentro mais próximo. A nossa água é um bem muito precioso. Pra não faltar, tem que usar com moderação. Lembre-se disso quando abrir o chuveiro e a torneira, moleque. Pense na água e no chorinho do chorão. Qual é, chorão? Tá mandando chorinho agora, meu camarada? E aí, magrinho de firmão? Não, meu barato é rock and roll, você tá ligado, né? Esse chorinho aqui é pra dar um toque na galera, pra lidar com a água com respeito. É melhor usar com responsa agora do que ter que chorar depois, né? É isso aí. Então vamos economizar, que é pra não faltar. É isso Mandou aí. bem. Sabesp, a vida tratada com respeito. Governo do Estado de São Paulo, trabalhando por você. De gota em gota, São Paulo economiza. A gente fechou as torneiras. Passou a tomar banhos mais rápidos. Deixou de lavar a calçada. Deixou de lavar o carro. Mudou antigos hábitos do dia a dia. Tudo para ajudar São Paulo a sair da crise hídrica. As chuvas voltaram e de gota em gota São Paulo economizou. Mas não é hora de parar. Continue fazendo a sua parte. Tudo que conquistamos juntos não pode ir por água abaixo. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Estamos de volta com o programa Papo de Gente Grande. Na edição desta semana, estamos falando sobre o planejamento para o ingresso a uma universidade. Você que está pensando em ingressar em uma boa universidade, já parou para pensar sobre os desafios e quais as etapas para você conseguir realizar esse grande sonho? Pois é, a gente está batendo esse papo exatamente sobre isso. Aqui no estúdio estão os professores Sérgio Muritiba e também William Feitosa, que estão discutindo sobre o tema e dando dicas para você que quer ter sucesso em sua carreira aí acadêmica. Professores, estamos de volta. Vamos lá. Vamos falar agora sobre a questão do concílio, a questão de conciliar o trabalho, o ensino médio, o vestibular. A gente sabe que hoje o ensino médio tradicional, ainda que seja uma escola privada, não é suficiente para atender as demandas para você fazer um bom vestibular. Muitas das vezes você vai precisar encontrar outras formas de estudos, né? E aí você tem que conciliar todas essas atividades aí para conseguir ter êxito. Como é que faz para conciliar tudo isso? Principalmente esse jovem que aí está começando a querer sair, aprender a passear, ele acha que ele ainda tem direito disso. Como é que concilia tudo isso?
Bom, o planejamento do tempo, né? O aluno, a aluna precisa aprender a planejar o seu tempo com vista a esses objetivos futuros. O grande desafio, inclusive na carreira profissional, é o sujeito se guiar só pelo aquilo que ela tem no dia, né? E não olhar para o futuro. Aquela história da formiga e da cigarra, né? O sujeito fica só pensando no hoje, no atual, em gozar a vida e não pensa no que vai acontecer dali a um mês, dali a 2 meses, dali a um ano. Então tem que se planejar, tem que reservar uma hora do dia para todas as suas atividades, inclusive essa, se planejar. Uma coisa que é costume, que o mercado tem oferecido para as pessoas é a possibilidade de fazer um curso preparatório para o vestibular. Tem várias instituições, algumas muito reconhecidas, com métodos de ensino que comprovadamente dão resultado, e tem outras que costumam, que já tem nomes estabelecidos no mercado, sei lá, o Etapa, o Objetivo, o Ângulo, são grandes cursinhos que têm taxas de aprovações bem interessantes. Eu, na época em que fui prestar o vestibular, enfrentei um problema que era as grandes mensalidades que esses cursos exibiam, né? Era muito caro fazer. Então eu fui procurar alternativas e encontrei algumas, né? A primeira foi não fazer, né? Então no primeiro ano, logo que eu estava terminando o curso, eu fui prestar o vestibular direto, sem fazer curso algum, e fui aprovado numa instituição privada, né? A Universidade Mauá de Engenharia. No decorrer do período, como não havia FIES, a gente conversou um pouquinho sobre FIES no primeiro horário, eu comecei a enfrentar um certo descasamento entre o que eu ganhava como técnico e mecânico, que foi o curso que eu fiz na Escola Técnica Federal na época, e a mensalidade que eu pagava como faculdade de engenharia. Então, na época também havia um curso que ainda existe hoje, para você que é da Zona Leste é uma opção interessante, é o cursinho da Poli. Fui fazer o cursinho da Poli na única unidade que tinha na época, que era na própria Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica, onde tem os cursos de engenharia. E lá tinha muitas pessoas na mesma situação que eu, algumas que inclusive não tinham nem o curso técnico, então não tinha possibilidade de trabalhar. Pessoas que vinham de longe, que tinham grandes dificuldades para se financiar, e o cursinho da Poli na época era muito interessante, muito barato. Então, foi um processo muito interessante, porque aí eu pude revisar todos os conteúdos, o material era muito bom, né? As apostilas, enfim, e fazia-se simulados semanais, mensais. Então eu podia acompanhar, inclusive, como eu estava evoluindo positivo ou negativamente em relação aos conteúdos, né? Então, isso me ajudou muito no planejamento, até porque, inclusive, se discutia muito sobre as coisas que poderiam acontecer, né? Os livros que precisavam ser lidos, as alternativas de curso, os próprios alunos debatiam as possibilidades, né? Então, isso me ajudou muito, porque eu comecei a me preparar de uma forma mais focada. E parei, trabalhei e estudei nesse período, pensando única e exclusivamente no vestibular. Uma alternativa que você tem também, tem cursinhos que são no final de semana, por exemplo, muitas vezes para quem trabalha, você pode fazer umas unidades sábado. E tem uma alternativa, que foi meu caso, eu fiz de sábado só o cursinho, inclusive cursinhos também com bolsa. E depois, aí consegui passar numa universidade num curso menos concorrido. Universidade pública também. Aí, depois na sequência, eu vi que não era, assim, que não estava gostando tanto do curso. Aí eu peguei, basicamente, deixei a faculdade um tempo, fiquei 1 ano só estudando. Também é válido. Desde que esse negócio não vire 2 anos, 5 anos, 10 anos. Aí perde muito tempo. Verdade, esse é um grande desafio, né? O sujeito não desanimar ao primeiro fracasso. Eu tenho um colega que eu estimo muito, que ele desejava medicina e passou por um período equivalente à faculdade, fazendo vestibular, o cursinho pré-vestibular, algumas vezes, até que ele
conseguiu a aprovação. No final, o sucesso veio. Ele passou por um período grande, 3, 4 anos de cursinho, mas a aprovação veio e hoje é um profissional de sucesso. Agora, professores, em relação ao cursinho, tem muitas pessoas que optam em não fazer e escolhem outras alternativas, como estudar pelo YouTube, ter um estudo por conta própria, né? Isso também é válido? Sem dúvida, sem dúvida. O que você acha, Sérgio? Não, é válido também. Mas quanto mais suporte você tiver, melhor. É mais difícil você enganar o professor quando você tem que ir até lá, você tem aquele monte de gente. Então o comprometimento é maior. Agora, quando você está fazendo tudo sozinho, qualquer coisa vira distração. Então, provavelmente o resultado, na maioria das vezes, não dá para dizer que é só absoluto, mas a maioria das vezes, você tendo ajuda é melhor. Uma questão de disciplina, né? Para minha preparação para a Escola Técnica Federal, após ter estudado no Homero Fernando Milano em Itaquaquecetuba, eu me preparei sozinho. Então, tive disciplina, tive um bom planejamento de tempo, mas para o vestibular eu optei por buscar um apoio especializado. Mas é perfeitamente possível o sujeito passar com suas próprias... com seus próprios recursos, sobretudo porque o YouTube é uma ferramenta super interessante, poderosa para o sujeito estudar. Também pode procurar bibliotecas públicas. Tudo uma questão de disciplina e, é claro, a dificuldade de se obter esse feedback, né? Os simulados. Há alguns cursinhos que oferecem esses simulados abertos para a comunidade. Então, aí, pode ser que estudo individualizado, sozinho, e atrelado a vestibular, a provas feitas por instituições privadas que ofereçam a abertura para a comunidade, resolva. Eu recomendo, como o professor Sérgio falou, um apoio. Quanto mais apoio, melhor. Legal. E falando sobre a questão dos simulados, existem até o próprio governo federal, o INEP lançou agora o simulado do Enem, que você pode fazer, se cadastra gratuitamente, né? Então encontrar essas possibilidades aí para ele, caso ele não consiga pagar, né? Tem esse caso, não posso pagar, não tenho bolsa, então não quer dizer que eu não vou ficar parado, né? Sem fazer nada. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Agora, depois que entrou, quer dizer, fez todo o procedimento, se esforçou, 15 horas de estudos por dia, né? Se dedicou e conseguiu finalmente entrar em uma instituição superior. Aí ele pensa assim, ufa, agora sim, cheguei lá, acabou, né? E aí? Depois que entrou, o que acontece, né? Agora já chega lá, já vai para a secretaria pegar o diploma? Definitivamente não é o caso, né? Na verdade, o problema começa, não é verdade, Sérgio? Sim, com certeza. Eu, por exemplo, vi muitos colegas aproveitando a estrutura que as universidades públicas dão, né? Por ter estudado em instituição pública. Então, primeiro, o ter feito o curso técnico antes me ajudou de forma bastante importante, né? Porque eu tive todo o primeiro ano, que é o mais difícil, o apoio de estar trabalhando numa empresa, né? Então, os custos são mais altos no começo e, normalmente, as instituições te oferecem menos ajuda no começo, porque, sei lá, bolsas de ensino só vêm depois de 6 meses. Você conseguir um lugar provisório para ficar demora no mínimo uns 2 meses. Então, e olha que eu, enfim, saindo aqui de Itaquá, eu fui estudar no Butantã, na cidade de São Paulo. A distância não é tão longa. Fico imaginando os colegas que passaram na Unesp, foram para Guaratinguetá, Presidente Prudente, foram para lugares mais distantes, em que não tinha jeito, você tinha que morar lá, né? Tinha que arrumar uma moradia, isso tem custo. Mas, de todo modo, depois do início feito, sempre haverá uma possibilidade. Conseguir um estágio, conseguir uma iniciação científica que, via de regra, te ajuda a evoluir como estudante, e, em alguns casos, te possibilita uma renda, né? Além da possibilidade de você conseguir bolsas extras. Na Universidade de São Paulo, em particular, nós tínhamos bolsas de alimentação, que permitia comer um bandejão de graça, né? Ou com custo subsidiado. Tinha a Bolsa Trabalho, que permitia trabalhar
em N alternativas dentro da universidade, por exemplo, trabalhar na biblioteca, trabalhar em algum projeto com algum professor. E ainda por cima tinha a moradia, que era a possibilidade de morar no condomínio reservado aos estudantes, que, aliás, eu e o Sérgio fomos moradores quase vizinhos, né? Isso aí. Durante toda a universidade, não é isso, Sérgio? Com certeza. Eu acrescentaria que muitas vezes a pessoa coloca todo o esforço para entrar na universidade. E normalmente eu sou testemunha disso. É um esforço gigante. Só que, infelizmente, esse não pode ser o maior esforço seu, ou o único esforço. Porque depois que você entra na universidade, se você simplesmente seguir a onda, deixar todo mundo te levar, você tem um determinado caminho que você vai estar seguindo. Mas dentro da universidade você precisa fazer escolhas. Por exemplo, sou da área de administração. Você claramente vai chegar num determinado momento, você tem que decidir, puxa, eu quero ir para uma linha mais de marketing, mais de estratégia, que é mais geral, eu quero ficar numa coisa mais financeira, adoro parte humana, então eu quero ficar em recursos humanos. Então, tem próprias escolhas que você tem que fazer ali dentro. E, além disso, no próprio fato de estar na universidade, você tem escolhas que você pode fazer que você, para aproveitar mais a universidade, porque ela te dá muita alternativa. Você pode, desde participar de vários congressos, várias palestras que a universidade ela oferece. Você pode entrar junto com algum projeto que algum professor esteja fazendo, eu fiz isso também. Você pode participar de unidades estudantis, como empresa júnior, centro acadêmico, depende da universidade quando oferece isso. Tem a parte atlética também, que é gostoso você estar dentro da universidade, você aproveita isso. E tudo isso vai definindo. A ideia é que você entre na universidade e se aproveite ao máximo possível. Então essa é a dica que sempre fica. Vai atrás. Depois você entrou, dá uma relaxadinha no começo, aproveita, faz aquela farra no começo, lá aproveita que é muito gostoso, mas a partir daí, quando chegar principalmente no segundo semestre, o finalzinho do primeiro, já começa a ver, puxa, e agora? O que eu faço? Pra onde eu vou? Quais alternativas que tem aqui? E aproveita o máximo. Essa é uma boa dica. Sim, sem dúvida. Aí eu completo a ideia, Sérgio, dizendo a importância do aluno não só estudar bastante, né, para ser um bom profissional na área em que ele escolher, mas também observar se a instituição que ele está querendo entrar tem essa estrutura que a gente mencionou, né? Se oferece essas bolsas, se oferece essas instituições já consolidadas, para inclusive servir como critério de escolha, qual universidade que ele quer ir, né? E depois de instando, ele cuidar para preservar essas instituições vivas, né? Aqui, por exemplo, no Instituto Federal, eu percebo os alunos hoje se mobilizando no intuito de criar uma cultura de representação, de ter um grêmio, né? Coisa que pela universidade, pelo Instituto ser mais recente, ainda está em construção. E a construção é fundamental, para a construção é fundamental a participação do aluno. Certo, então, bem, chegamos agora, deixa eu ver, faltam ainda 2 minutos de programa, a gente vai ter que ir já encerrando o nosso papo, daria fazer para conversar, né? Só geral, alguma dica mais geral assim? Então, eu vou passar primeiro já para vocês se despedirem e dar outros conselhos para quem deseja alcançar esse sonho, que é ingressar em uma universidade. Aproveitem já para se despedir da galera e dar esse conselho. Então, eu queria agradecer novamente essa oportunidade de estar conversando, batendo um papo aí, tô vendo alguns comentários também que tá vindo no Facebook, por aí. É gostoso estar batendo esse papo, trocando essa experiência. Eu acho que esse é o nosso papel aqui, trocar a experiência do que a gente já viveu e passar para gerações que têm uma história de vida bem parecida, assim. E a mensagem que eu quero passar é possível, gente, vale a pena. Você investir em você, conseguir fazer outras coisas, tem certos momentos que você olha, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Mas depois, quando vai passando, você percebe que está muito melhor do que se você não tivesse investido, não tivesse feito. Então vai em frente. Outro conselho busca sempre sempre procura uma universidade, uma situação que você fique melhor. Mas se por acaso acontecer de sua única alternativa ser uma universidade mais simples, se não tiver outro jeito, eu tiraria até o preconceito. Vai ser feliz, busca de qualquer forma o que você tiver, mira sempre no melhor possível, mas também fique feliz numa universidade até mais simples e, de certa forma, continue. Essa que é a dica principal que quero oferecer. Obrigado pela... Obrigado, professor.
Poxa, obrigado, Fábio, pela oportunidade. Eu sou um fã muito grande aqui do projeto e da própria rádio, um conteúdo muito interessante, gerado pelos alunos, gerado pelo professor. E para mim, obrigado, Sérgio, pela oportunidade. Né? Obrigado a você. Para mim é uma alegria poder compartilhar, né, esses conselhos aí para os alunos. Eu compartilho dessa ideia do professor que você deve procurar fazer o seu melhor, não importa onde seja, né? Então, acredite, confie, lute, né, para você atingir o máximo do seu potencial. É claro que o mercado é uma grande guerra, né? Não dá para você imaginar que você vai encontrar moleza, né? A vida adulta é assim, né? É uma vida de grandes batalhas e uma batalha que nunca se encerra, né? Então saiba que vai ser assim, você não vai encontrar vida fácil. O peso de uma marca boa de uma universidade consigo ajuda a vencer algumas batalhas, mas não resolve a guerra, né? Então a guerra vem de você ser um ser humano melhor, de ter garra, persistência e fazer a universidade em qualquer universidade que você, se você o fizer de uma forma bem feita, será reconhecido pelo mercado, sim, né? E mais, quando a gente diz que abre-se algumas alternativas, quando você está nas universidades mais tops, por exemplo, entrar num processo seletivo para trabalhar numa Volkswagen, num Citibank ou em qualquer grande corporação, ao mesmo tempo há um conjunto de universidades, aliás, um conjunto de boas vagas no mercado que não significam necessariamente estar atuando nessas grandes corporações. Você pode ser feliz trabalhando numa empresa menor, mas que te dê as alternativas para você crescer lá dentro. Isso aí. E aí, só complementando, o nosso tempo já acabou, e se caso você entre, por exemplo, numa universidade mais popular, talvez compensar isso numa especialização e tentar buscar uma marca mais conhecida, né? Com certeza. Bem, galera, nosso tempo acabou, poderíamos ficar mais tempo aqui, mas não dá. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, foram dicas valiosas, valeu por compartilharem as experiências de vocês aqui com os nossos espectadores, viu? E a gente se fala na próxima semana, 1h30 da tarde, aqui na Rádio e TV Instituto Federal. Tchau, galera. Falou. Tchau, tchau. Valeu.